Fala aí, pessoal! Esse é o episódio 2 do Viver Experiência Podcast. Bom, antes de tudo, eu quero dizer que o episódio piloto foi um sucesso e quero agradecer a cada feedback que vocês me deram, porque foi e está sendo muito importante para mim saber as impressões que vocês estão tendo, ouvindo esse conteúdo. Nossa, tinha muita gente muito empolgada e com grandes expectativas sobre os episódios seguintes. Alguns me disseram que dava a sensação de estarem conversando comigo e outros que já estavam ansiosos para saber o que viria depois, sobre o que iriam aprender, por exemplo. E pensando nisso, eu considerei vários possíveis temas para esse episódio, mas eu percebi uma demanda importante para a gente trabalhar juntos. Como eu havia comentado com vocês, eu sigo uma filosofia chamada fenomenologia, majoritariamente a hermenêutica, que tem como pensador o Martin Heidegger. Relaxa que eu não vou ficar falando de filosofia e termos difíceis aqui, tá? Até porque a minha intenção é ser entendido, e a desses caras eu acho que não era muito. Mas então, na teoria de Heidegger, ele diz que o homem, quanto ser humano, pertence à linguagem. Isso significa, de forma resumida, que, por essência, nós somos seres que têm a necessidade de nos comunicarmos. Mas, muito além da comunicação que a gente entende hoje, tipo uma conversa, é a ideia da gente se expressar na existência. Isso levando em conta os nossos afetos, os sentimentos, emoções e tudo que nos atravessa na vida. E pegando esse gancho, eu tenho percebido que a nossa forma de comunicação, quanto conversa mesmo, não é lá tão saudável e eficiente. Isso em diversos fatores que a gente pode observar. Mas um dos principais é o quanto de violência a gente carrega na forma que a gente se comunica com o outro. E a partir disso, eu resolvi trabalhar com vocês a comunicação não violenta. Existe um livro com esse título, do escritor e psicólogo Marshall Rosenberg, onde ele dá um caminho para a gente seguir nessa direção. Então, eu pretendo ler esse livro junto com vocês e trazer as minhas impressões para cá, assim como vocês podem ir me dizendo o que vocês acham e o que faz sentido para vocês, e a gente vai fazendo essa troca. Agora, já partindo do livro, eu quero começar com um poema que diz assim: o título é Palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber: foi isso que você quis dizer? Antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Esse é um poema de Ruth Bibermeier, eu não sei se é assim que se pronuncia, e ele está em uma das páginas iniciais desse livro. No capítulo 1, o autor começa falando que ele acredita que é da natureza do ser humano gostar de dar e receber de forma compassiva. E a partir daí, ele levanta duas questões. A primeira é: o que acontece com o ser humano que o desliga dessa natureza compassiva e o leva a se comportar de maneira tão violenta e baseada na exploração de outras pessoas? A segunda é: o que acontece que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo nas circunstâncias mais penosas?
A partir dessas duas questões, ele inicia os seus estudos e as investigações e percebe o quanto a linguagem e o uso das palavras têm papel crucial como fatores relacionados a essa capacidade da gente se manter compassivo ou não. Ele aqui está apontando que o falar e o ouvir é uma forma da gente se ligar uns aos outros de coração. E isso pode se dar de modo que nos leve a retornar para essa natureza compassiva que ele acredita. E ele acha que ele chama essa abordagem de comunicação não violenta. Mas aí você pode estar pensando, comunicação não violenta. Mas nem sempre eu estou sendo violento quando eu estou falando com alguém. Ou talvez pensem, eu não fico brigando ou discutindo o tempo todo. E nesse sentido, o autor vai dizer que mesmo que a gente não considere violenta a forma que a gente fala, as nossas palavras com frequência podem induzir a mágoa e a dor, seja para os outros ou para a gente mesmo. Considerando isso, ele desenvolveu uma maneira da gente retornar para essa natureza de forma consciente, de modo que as nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, se tornem respostas conscientes, que vão estar baseadas na consciência do que estamos de fato percebendo, sentindo e desejando. Então a gente acaba se expressando com clareza e honestidade e, ao mesmo tempo, a gente dá aos outros uma atenção respeitosa e empática. Meio que a comunicação não violenta é um caminho para a gente se perceber melhor. E a gente identifica e articula com clareza o que a gente está de fato desejando em determinada situação. E é importante dizer que para usar a comunicação não violenta, os outros não necessariamente precisam conhecê-la, tá? Ou saber usá-la. O autor descreve que se a gente se manter seguindo os princípios da técnica, com a motivação que ele descreve no início do livro, que é dar e receber com compaixão, e fizermos tudo o que pudermos para que os outros saibam que esse é o nosso único interesse, eles vão acabar se unindo a gente nesse processo de comunicação. Entendendo que, assim, pode não ser algo rápido que aconteça, ou que necessariamente vai acontecer, né? Essa coisa da pessoa se unir ao que a gente está propondo ali nessa forma de comunicação. Bom, agora que eu já expliquei o conceito geral que embasa a teoria, vamos para a parte mais prática da coisa. O autor fala que a comunicação não violenta é um processo onde a gente precisa focar a nossa atenção em 4 áreas. A primeira é a observação, segunda, sentimento, terceira, a necessidade e a quarta, o pedido. Nessa primeira área, a gente observa a ecologia. Tá, mas o que é isso? Eu costumo ensinar para os meus pacientes sobre a visão fenomenológica, que é você olhar para a situação tal como ela se apresenta. Então, nesse primeiro passo, a gente vai observar o que de fato está acontecendo na situação. Tipo, o que estamos vendo os outros dizerem ou fazerem que é enriquecedor ou não para a nossa vida. E o truque aqui é não fazer julgamentos ou avaliações. Você simplesmente meio que diz para você mesmo o que te agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo. A segunda coisa é identificar como nos sentimos ao observar aquela ação. Como você se sente? Magoado, assustado, triste, alegre, irritado? Como? A terceira é onde a gente reconhece quais das nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que a gente identificou ali observando essa situação. E a quarta e última é fazer um pedido bem específico. Ali a gente vai estar focando no que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer a nossa vida ou torná-la melhor.
Para quem me conhece mais de perto, deve estar percebendo que eu estou usando algumas palavras que eu não uso normalmente. Mas é que eu estou usando algumas expressões do próprio livro, tá? Ele meio que tem uma linguagem assim, meio fofinha, amorosa. Aí coloca, tipo, enriquecer. Eu não vou lembrar as outras agora. Enfim. Bom, mas de forma geral, o autor aponta para essas 4 ações. Observar sem julgar, observar como eu me sinto em relação à situação, observar a relação entre o que eu sinto e a minha necessidade e realizar um pedido que expresse a minha necessidade. Mas vocês conseguem perceber que são movimentos que nos levam a ter um olhar focado? Por exemplo, quando observamos sem julgar a situação, estamos olhando para fora. Depois, quando observamos como nos sentimos em relação à situação, estamos olhando para dentro de nós. No passo seguinte, analisamos com um tom de observação a relação entre o que estamos sentindo e a nossa necessidade. Logo, estamos olhando para dentro de novo. E no final, a gente faz um pedido que expressa essa necessidade, ou seja, fora. É um movimento que nos faz olhar para a situação tal como ela é. Ver como nos sentimos e o que necessitamos e retornamos para fora com o pedido. Faz sentido para vocês? Me conta aí depois. Essa foi uma análise que eu fiz enquanto lia e eu acho que faz muito sentido com a visão fenomenológica que eu falei antes. Inclusive, eu publiquei um post ferramenta falando sobre isso lá no perfil do Instagram. E um detalhe importante é que a gente precisa expressar essas 4 informações de maneira muito clara, seja na forma verbal ou por outros meios, assim como saber receber essas mesmas 4 informações dos outros. Uma coisa que eu costumo falar também em terapia com os meus pacientes é sobre a nossa relação com o corpo. Eu não vou me aprofundar no assunto agora, porque eu pretendo fazer uns episódios focados nesse tema, mas a questão é que o corpo fala. E isso a gente sempre ouviu as pessoas dizerem, mas nunca demos a atenção devida, né? E eu penso que a comunicação não violenta tem relação direta com essa coisa de ouvir o corpo, de perceber como você se sente nos ambientes, com determinadas companhias, falando sobre determinados assuntos. E tudo também tem relação com a ideia de respeito, que é um outro tema que a gente vai falar mais pra frente. Bom, acho que por hoje já foi bastante conteúdo e eu vou deixar para vocês refletirem um pouco sobre o que a gente conversou hoje, mas a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado pelo seu tempo e atenção e até breve.